Pois para nossa série Bebê e Pesquisa. Então, nossa convidada de hoje, do mês de maio de 2026, é a Andrea Lauermann, que é membro da Lacose desde o início, sempre por aqui, e que acabou de defender um doutorado no mês de abril agora, em saúde, né? Para falar de bebê com algo muito específico, uma tese muito original, com resultados que a gente vai poder dialogar com ela em seguida, porque dá uma mudada na forma que a gente pensa o bebê, pensador. Então, agradeço muito a disponibilidade dela de vir aqui apresentar para nós hoje de manhã. Obrigada, Andréa. Bom dia. Bom, acho que algumas pessoas já sabiam, né, que eu estava nessa luta do cortisol salivar, tentando conversar com os bebês do ponto de vista metabólico, fisiológico, além de todas as possibilidades multimodais de linguagem que eles nos apresentam. Eu vou mostrar para vocês, então, a minha apresentação da minha defesa de tese de doutorado. Mas assim, eu acho que a gente pode interromper a qualquer minuto. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando ou deixa para o final, a forma que vocês acharem melhor, tá? Os André, slides. a gente Oi? pode deixar as perguntas para o final, porque a gente não grava, né, as perguntas. Então, Ah, o tá. Ah, tá pessoal bem, pode. tá bom. Então, Bem combinado lembrado. para o final. Mas aí, Obrigada. se vocês lembrarem de alguma coisa, já quiserem deixar escrito no chat No chat. também, né? Para não perder nada, porque eu acho que tem algumas coisas que podem ser mais próximas do cotidiano de algumas pessoas e outras coisas não são tão próximas assim. Então, algumas dúvidas realmente podem surgir. Eu vou compartilhar com vocês os slides que eu apresentei na defesa, porque não deu tempo de fazer diferente, né? Mas acho que aí fica mais emocionante. É, a tese foi defendida na faculdade de medicina, vocês estão vendo? A tese foi defendida na Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté, que é uma universidade bastante tradicional aqui do Vale do Paraíba, e ela em ciências da saúde. Então, o primeiro ponto que eu acho muito interessante de trazer para vocês é que é um curso transdisciplinar, né? Na minha turma, eu tinha como colegas ali e professores também, né? Pessoas da biologia, da psicologia, da odontologia, da medicina, da nutrição, educadores físicos. Então, assim, tinha uma possibilidade de discussão muito ampla, né? Então, pessoas que estavam fazendo pesquisas com lágrima, por exemplo, pessoas que estavam fazendo pesquisas com ácido hialurônico, pessoas que estavam fazendo pesquisas somente com animais, pessoas com seres humanos, bebês, adultos, crianças. Então, assim, as possibilidades metodológicas também foi muito rico de poder discutir com outras áreas e com outros elementos de pesquisa. Então, o que eu pesquisei foi a reatividade ao estresse em recém-nascidos, analisando os níveis de cortisol associados à análise comportamental. A minha orientadora foi a Natália Buala Nunes, que é uma enfermeira, e a minha co-orientadora foi a Érica. A Natália, ela é do programa, né? Bom, acho que todo mundo aqui já me conhece um pouco, então sabe que a minha trajetória ela é marcada pelo estudo dos bebês, né? E ao longo de todos esses anos, a gente vai vendo que existem metodologias mais objetivas, especialmente como os bebês lidam com dor e estresse, já que a gente sabe que isso não é muito, que isso é bastante recente, né? A considerar a dor do bebê. Tradicionalmente, os estudos eles focam em modelos muito rígidos, né, desconsiderando as características individuais e principalmente deixando algumas lacunas na integração entre os elementos da fisiologia, do comportamento e das relações interpessoais. Então, a gente partiu da premissa de que o estudo com bebês exige metodologias mais objetivas e que respeitem justamente essa variabilidade individual que tanto a gente acredita dentro dessa psicanálise que fazemos aqui.
Atualmente, então, a literatura ela mostra e ela nos oferece outras metodologias, desde que você esteja bem atualizado no estudo com os bebês, né? E a Érica mostra muito bem isso no livro dos saberes, que independem do viés do observador, uma vez que muitos anos os trabalhos com os bebês se basearam unicamente em metodologias observacionais que não descartavam pré-julgamentos, muitas vezes julgamentos inclusive culturais, como no caso do choro, né, que é uma questão que até o final aqui da apresentação eu tenho certeza que a gente vai poder levantar algumas questões. Então, nós partimos de alguns pressupostos teóricos e clínicos para fundamentar essa pesquisa, apostando nas medidas objetivas de cortisol, uma vez que trata-se de uma possibilidade investigativa e não invasiva e aplicável a recém-nascidos. Sabemos também que os recém-nascidos respondem a estímulos desde as suas primeiras horas de vida, mas sabemos muito pouco como e quanto eles respondem. As respostas dos bebês, elas são singulares, embora a maioria dos estudos ainda procurem uniformizar e generalizar os padrões de crescimento e desenvolvimento. Bom, a justificativa do estudo, então, primeiramente foi a própria linha de pesquisa para a gente poder se aprofundar nos conhecimentos sobre os bebês. A possibilidade de articular e correlacionar as áreas biológicas e psíquicas para, dessa forma, enxergar esse sujeito de uma forma mais completa e poder fazer críticas construtivas às políticas de humanização e contribuir para a intervenção clínica do ponto de vista psíquico a tempo oportuno com os bebês. E finalmente também sabemos que a dor neonatal, ela pode apresentar impactos a longo prazo, conforme alguns estudos que eu fui pesquisar na literatura, que tratam da epigenética, que tratam do desenvolvimento das crianças, principalmente do ponto de vista neural, e as pesquisas na linha do RAD, que trata das origens desenvolvimentistas da saúde da doença, que relacionam esses efeitos de interação do sujeito dentro do seu meio ambiente, então, desde a renda, alimentação, estresse materno, e que sugerem que essas exposições, elas influenciam diretamente a produção de cortisol infantil durante a primeira infância, o que pode trazer alguns prejuízos importantes. Por outro lado, né, já está mais do que provado, e a gente tem a Gláucia aqui também para nos ajudar, os benefícios, né, do contato pele a pele para o bebê, acalmando e regulando esses índices metabólicos, consequentemente reduzindo processos inflamatórios, reduzindo o tempo de internação. Se a gente fosse contar, então, o número de situações estressantes que acontece com o bebê desde o seu nascimento, independente de ser uma criança prematura ou não, ele é levado de um lado para o outro, as coisas são colocadas nele, ele é furado, ele passa frio, ele passa fome, ele fica sozinho. E mesmo nessas condições de muito sofrimento, né, é muito comum que a equipe de saúde do hospital não diga nada para ele, ou explique qual é o procedimento, ou antecipe a dor que ele pode sentir. Então, todas essas consequências, né, podem trazer uma situação de estresse no bebê que pode trazer prejuízos do ponto de vista inflamatório. Então, em síntese, como é que a gente pode demonstrar esse funcionamento? Então, o bebê ele recebe um estímulo precoce, como a dor, a separação ou mesmo a interação com alguém, que ativa o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o principal, e libera cortisol, que é o principal marcador de estresse. E no período neonatal, o cérebro ele está em intensa plasticidade, né? O que faz com que essas experiências elas tenham potencial de programar eixos de desenvolvimento, inclusive por mecanismos epigenéticos, como propõe a perspectiva do RAD. Então, nós partimos da ideia de que o recém-nascido ele já está exposto
ao ambiente de experiências precoces que ele vai interpretar esse ambiente desde o nascimento, e esses estímulos que ativam esse eixo HPA, que é o principal sistema neuroendócrino de resposta ao estresse, pode influenciar a forma como ele vai responder a esses estímulos. No caso deste estudo, então, nós introduzimos a hipótese de que a fala materna, o enunciado, ela pode atuar como um elemento modulador dessa resposta ao estresse. Então, o objetivo do estudo foi investigar a reatividade do estresse à dor em recém-nascidos por meio da integração de medidas fisiológicas, então a análise do cortisol salivar, estados comportamentais, analisando a influência da fala materna durante o teste do pezinho. E aqui é bom a gente diferenciar, então, que a gente estava observando a fala, o enunciado da mãe, e não a voz da mãe. Porque, em relação à voz da mãe, nós já temos muitas pesquisas feitas pela Eduarda Carvalho, de Portugal, inclusive com cortisol salivar, que ela tem resultados maravilhosos em relação a esse efeito modulador do cortisol. Aqui é como foi o percurso da tese, né? Então, eu fiz uma revisão de literatura, depois eu construí o projeto experimental para poder, principalmente, escolher a metodologia de coleta da saliva dos bebês, porque os bebês eles têm pouca saliva, então precisava que fosse um instrumento que desse conta, né, de captar essa saliva, mas que também não tivesse um custo muito alto. Então, o primeiro ponto, né, que é muito importante e a gente preza muito, são as questões éticas da pesquisa. Então, o projeto ele foi submetido ao comitê de ética e ele foi aprovado. Depois, nós tivemos uma reunião com a própria diretoria do hospital, né, que eu tive que apresentar esse trabalho para a diretoria, para toda a equipe médica e também para toda a equipe de enfermagem. E eles aprovaram o projeto, mas eles não aprovaram a filmagem, tá? Que também fazia parte da nossa ideia inicial. Mas como é um hospital público, né? A maternidade, Hospital Maternidade da Universidade de Taubaté, a gente tem lá alojamento conjunto, então tem 3, 4 mães no mesmo quarto. Então, para eu filmar, eu precisaria pedir autorização de todas. E mesmo assim, né, a gente poderia ter alguma exposição, como troca de roupa ou de amamentação. Então, a partir disso, então, foi constituído o termo de consentimento livre e esclarecido, que era lido com a família e com o bebê. Em seguida, nós tirávamos todas as dúvidas. Nós tivemos uma família que se recusou a participar da pesquisa, porque no termo de consentimento estava escrito que a passagem do suave pela bochecha do bebê poderia provocar algum desconforto no bebê. E quando a família leu esta frase, eles decidiram então que não queriam participar, e tudo bem. E também teve uma família que solicitou que eu depois enviasse os resultados do cortisol do bebê, o que eu achei ótimo, né? Sinal que eles realmente estavam participando, que eles compreenderam e que não foi assim uma leitura só de um hospital universitário que eles eram obrigados a aceitar qualquer coisa. Bom, o desenho do estudo, então, é um estudo quantitativo, com análises qualitativas, experimental, exploratório, com delineamento intraindividual, que é uma tendência hoje observada principalmente em alguns estudos com bebês. Então, o termo técnico mais comum em inglês para a pesquisa intraindividual é intraindividual research ou within person research, que é um tipo de estudo que se refere às mudanças que ocorrem dentro do mesmo sujeito ao longo do tempo ou em diferentes condições. Significa que o mesmo participante ele é testado em todas as condições da pesquisa, servindo como seu próprio controle. E é um desenho importante quando a gente trabalha com amostras pequenas, né? E altamente variáveis, como são os recém-nascidos.
Então, o estudo foi realizado na maternidade do Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Como critério de inclusão, nós selecionamos as crianças de gestação única para evitar qualquer intercorrência ou estresse maior ao recém-nascido e com resultado satisfatório no teste da orelhinha, que garantia que a criança era ouvinte, né, num primeiro momento. Foram excluídos bebês com qualquer alteração neurológica ou histórico de corticosteroide pela mãe durante a gestação, visto que o uso dessa substância aumenta os níveis de cortisol no recém-nascido, isso a literatura já está bem fundamentada. E então todos eram bebês a termo, sem queixa, e foram analisados 20 díades, mãe e bebê. Num primeiro momento, então, considerando todas essas variáveis que a gente viu na revisão de literatura, do estado da mãe, do bebê, e também para conhecer os sujeitos da pesquisa, e chegar aos critérios de inclusão e exclusão, traçar um perfil dessa população, nós optamos em utilizar um questionário que é validado e utilizado pela Fiocruz em puérperas, denominado Nascer no Brasil, Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento, que é um questionário bastante longo e contempla diversos contextos de caracterização das puérperas. A gente utilizou apenas alguns pontos, né, desse questionário, e assim, eu recomendo que todo mundo dê uma olhada, isso está disponível inclusive no Instagram, porque eles lançaram agora a segunda parte, e tem dados muito interessantes em relação às puérperas do Brasil e ao modo de nascimento, como que é o aleitamento materno no primeiro momento, como que as mães são tratadas na maternidade. Então, por exemplo, aqui tem esse item admissão da maternidade, tem perguntas como quanto tempo você leva da sua casa até a maternidade? E quanto tempo você levou para ser atendida desde a hora que você chegou na maternidade? Então, são dados que mostram, que fornecem diagnósticos importantes, do ponto de vista da Organização da Saúde Pública, né, do Brasil inteiro. A decisão sobre o tipo de parto, então, qual era o parto que ela queria durante o pré-natal e qual parto foi possível, e se ela pôde optar, né, quando ela chegou na maternidade. Ela queria parto normal, mas chegou na maternidade, foi resolvido que seria uma cesárea. Ela foi informada disso, ela pôde optar por isso. Ela foi informada que seria interessante que ela amamentasse o bebê logo ao nascimento. Isso foi possível na maternidade? Então, a gente vê que existem alguns contrapontos, né, daquilo que é dito no pré-natal e daquilo que efetivamente é feito. Claro que existem as situações emergenciais, mas também não existem tantas situações assim de emergência, né? E que muitas coisas não é dada uma devida continuidade. Bom, os instrumentos utilizados, então, eu recorri a alguns estudos de meta-análise e chegamos no SUAB, que é disponível na indústria brasileira e que se adaptou muito bem à nossa população, já que a boquinha do recém-nascido é muito pequena e a quantidade de saliva é reduzida. Então, a gente fez alguns testes de coleta antes, né? E esses testes foram para o laboratório deu ok, que a gente tinha a quantidade necessária de cortisol em cada suave para análise. E aí, então, esse suave era colocado nesse tubo de microcentrífuga e resfriado para o final do dia ou final da manhã, eu encaminhava para o laboratório, né, para poder ficar na refrigeração. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o esquema visual, né, como que o estudo era feito. Essa é uma foto do momento da coleta do pezinho. Na maternidade mesmo. Então, primeiro eu chegava, me apresentava, apresentava o termo de consentimento para a família e para o bebê, e via um pouco como que estava ali o dia do bebê, se o bebê estava bem, se não estava. Então, também dependendo da reação que eu observava do bebê, a gente
não dava continuidade naquele momento com aquele bebê. Então, a gente tinha o consentimento da família, mas também tinha o consentimento do bebê. Fazia o questionário, né? E fazia a coleta do cortisol salivar antes do teste do pezinho. A mãe, ela era orientada a conversar com o seu bebê, então a dizer para ele, com as suas próprias palavras, que ele seria submetido a um teste, que esse teste era importante, que esse teste iria lhe causar dor, mas que a mãe estaria com ele até o final, que ela compreendia o choro, né? Ou dizer para ele, olha, tá faltando mais um pouco, aguenta, vai ter mais um furinho, porque às vezes os bebês são furados até 3 vezes para conseguir a quantidade de sangue necessária para o teste do pezinho. Depois do teste, eu fazia uma nova coleta de cortisol salivar, tá? É importante, né, eu dizer também que eu dependia das condições do hospital para fazer essa coleta e que por 2 vezes durante esse período a maternidade foi interditada por condições sanitárias e esse também foi um dos motivos que a gente encerrou as coletas em 20 dias, considerando as condições do local e o tempo que eu tinha para poder fazer a minha defesa. Bom, para a questão da observação comportamental, nós utilizamos então a sistematização dos estados comportamentais do recém-nascido, de Pretzel, que é uma observação muito simples, que qualquer pessoa pode ser treinada facilmente. Então, nós decidimos utilizar essa sistematização para verificar a compatibilidade das reações comportamentais com as reações metabólicas do bebê. Então, eu observava o bebê antes, durante e depois do teste do pezinho. E essa observação, então, ela vai desde o estado 1, quando o bebê está de olhos fechados e tem um sono quietinho, até o estado 5, quando ele está chorando. Então, aqui eu vou passar rapidamente para vocês, que são algumas fotos, onde eu acompanhei a análise dos resultados no laboratório, né? Isso, inclusive, foi uma grande experiência para mim, foi uma coisa que eu nunca tinha participado, né? Que a gente fez de acordo com o manual do kit. Então, nós utilizamos o kit ELISA, que é o material mais confiável, né? Para poder fazer essa análise de cortisol salivar, principalmente quando você tem pouca saliva, que foi o caso dos bebês, né? E aí, então, se coloca os resultados nesse aparelho, essa microplaca entra dentro desse aparelho, que produz tabelas, que vai gerar uma curva padrão, né? E aí, a leitura das amostras, ela ocorre em duplicata, o que permite maior confiabilidade dos dados, e a partir disso nós calculamos a média entre os valores. A partir dessas médias, então, foi possível estimar a concentração final de cortisol para cada amostra analisada. Foram gerados gráficos que mostram a curva padrão do ELISA, que assegura, então, a confiabilidade dos dados de cortisol da análise. Cada bolinha dessa daqui é uma saliva, tá? E cada bebê, então, tinham 2 salivas, pré-exame do pezinho e pós-exame do pezinho. Quais foram os resultados, então? Então, esses números que foram gerados, eles foram encaminhados ao profissional estatístico, o qual fez análise, gerou algumas tabelas. Então, aqui a gente pode observar do perfil materno, que a idade média era de 27 anos. Elas tiveram uma assistência pré-natal com início precoce, em torno do início de 10 semanas, com alto índice de acompanhamento, de 8 a 9 consultas, e em torno de 5 ultrassons. As condições neonatais, eles tinham excelentes índices de vitalidade, com Apgar do primeiro minuto em torno de 8 e Apgar do quinto minuto em torno de 9, uma idade gestacional em média de 38,7 semanas, ou seja, uma amostra que apresentou uma estabilidade,
né, de bebês a termo, com ótimos índices de Apgar e com as mães com pré-natal bastante significativo. Então, a amostra, ela eliminou, né, qualquer ruído de caracterização. Então, a média do grupo total de cortisol salivar, ela não foi significativa. Então, a partir disso, a gente realizou uma análise estratificada para entender a variabilidade individual do cortisol. E aí é que as coisas começaram a ficar mais interessantes, né? Porque os resultados apareceram quando nós olhamos cada um dos sujeitos e não quando olhamos a média. Então, essa tabela, ela detalha os 3 perfis de resposta que identificamos. Então, nós temos o perfil da ativação, que representou 45% da amostra. Então, nesses bebês, houve uma elevação clara dos níveis de cortisol e significativa estatisticamente após o procedimento do teste do pezinho. Tivemos um perfil de modulação, que é um achado bastante interessante também, representando 40% da amostra, ou seja, esses bebês do perfil de modulação, eles apresentaram uma redução dos níveis de cortisol. Então, aqui a gente pode sugerir que a fala materna, ela teve uma influência para esses bebês. E o perfil da estabilidade, que foi um pequeno grupo, né, que não apresentou uma variância significativa. Esse gráfico, ele mostra, então, o que a gente chamou de assinatura biológica de cada grupo. A gente consegue visualizar a amplitude individual em cada perfil. Então, a gente observa que os níveis de cortisol do momento pré para o pós, onde a linha vermelha representa o grupo de ativação, então tem uma inclinação ascendente, clara, significativa. A linha azul apresenta um grupo de modulação, onde tem a inclinação descendente, então eles tiveram um estado fisiológico mais regulado. E esse cruzamento e distanciamento comprovam que houve uma singularidade da reatividade do neonatal. Então, o mesmo estímulo doloroso, ele gerou respostas hormonais distintas, dependendo de cada perfil de recém-nascido. Em relação aos aspectos comportamentais, então, antes do exame, nós encontramos 55% dos bebês em sono quieto. Durante o exame, 45% chegaram ao choro, que depois reduziu para 25%. Mas o resultado principal foi que 55% dos bebês não choraram durante o procedimento doloroso. Então, isso mostra, né, que é a questão, inclusive, da observação, né, que aí é o viés do observador, inclusive do ponto de vista cultural, que a gente espera que o bebê chore quando ele está sentindo dor. E não necessariamente isso acontece. Aqui a gente, então, pode observar, né, a sugestão dessa regulação comportamental. Então, no mesmo estímulo doloroso, mais da metade da amostra, 55%, não manifestou choro, e além disso, a capacidade de retorno à regulação pós-estresse foi de 75%. Então, reforça que sim, a gente pode sugerir que a fala materna foi um modulador do estado de vigília desses estados do recém-nascido. Aqui a gente então tem a correlação entre o delta cortisol e as variáveis clínicas maternas e comportamentais. De forma geral, não houve correlações estatisticamente significativas entre o delta cortisol e as outras variáveis. Em relação aos estados comportamentais, não foram também encontradas correlações significativas, o que sugere que as manifestações do comportamento não necessariamente estão diretamente relacionadas com as medidas fisiológicas, que no caso aqui foi o cortisol. A única variável que apresentou uma correlação significativa foi o número de consultas pré-natal com correlação negativa moderada, ou seja,
O maior número de acompanhamento pré-natal pode estar associado a uma menor variação do cortisol no recém-nascido, indicando um possível efeito protetor. As variáveis como apgar, idade materna e número de gestações não apresentaram variações significativas com a variação do cortisol. E esses resultados, eles sugerem que a resposta fisiológica ao estresse em recém-nascido não é determinada por variáveis que consideramos variáveis clínicas clássicas, mas pode estar mais relacionado a fatores relacionais e ambientais. Apesar de se tratar de uma amostra pequena, a gente pôde observar aí tendências clínicas muito relevantes. Então, nós não encontramos diferenças significativas no delta cortisol em relação ao sexo do bebê, ao tipo de parto, se ele foi amamentado na sala de parto e a riscos gestacionais. Então, essa resposta, ela parece, neste estudo, ser independente dessas variáveis que a gente sempre acaba ficando em cima delas. Ah, foi cesárea, é menino, não amamentou, não teve contato com a mãe. Neste estudo, isso não apareceu. Então, a partir desses resultados, né, a gente pode discutir alguns pontos centrais que ajudam a gente a compreender melhor as respostas do recém-nascido. Primeiramente, então, nós observamos uma heterogeneidade importante na resposta fisiológica. A análise global do cortisol não mostrou diferença significativa, o que à primeira vista poderia sugerir uma ausência de efeito, mas, no entanto, quando nós estratificamos os dados, nós identificamos padrões distintos de resposta. Identificamos então dois perfis principais, que foi de ativação e de modulação, ou seja, enquanto alguns bebês aumentavam seus índices de cortisol diante do estressor, outros apresentavam uma redução, indicando diferentes formas de organização em resposta ao estresse. E esse ponto de autorregulação é muito forte clinicamente, porque do ponto de vista comportamental, a gente tem esse dado relevante. Embora 45% dos bebês choraram, 55% não choraram. E 75% da amostra conseguiu recuperar essa estabilidade comportamental logo após esse efeito estressante com a presença da fala materna. E o outro ponto relevante também foi essa correlação negativa entre o número de consultas pré-natais e o delta cortisol. Sugere, então, que um melhor acompanhamento gestacional pode estar associado a uma menor reatividade. Portanto, os dados indicam que a resposta ao estresse no período neonatal, ela não é homogênea, mas organizada de forma singular, envolvendo tanto dimensões fisiológicas quanto dimensões comportamentais. Então, assim, esses achados, né, eles apontaram a importância da presença e da fala materna como um elemento de modulação do estado do recém-nascido diante de uma situação de estresse e dor. E ao integrar o cortisol salivar e os estados comportamentais, a gente observa que a resposta do bebê, ela não é homogênea. O recém-nascido, ele organiza a sua resposta de maneira singular. Alguns apresentam ativação, outros modulação e outros estabilidade. Permite-nos afirmar que o bebê, ele não pode ser compreendido apenas como alguém que reage passivamente ao procedimento, mas ele é um sujeito em organização, capaz de responder fisiologicamente, em relação ao seu comportamento, ao ambiente e às interações. Do ponto de vista clínico, esses resultados, eles reforçam, então, a necessidade de políticas de humanização que garantam a presença da mãe e a possibilidade de interação verbal durante procedimentos rotineiros mais dolorosos, como o teste do pezinho. Então, a presença da mãe,
mais do que reduzir o estresse imediato, ela pode constituir uma estratégia simples, né, de cuidado neonatal. Então, assim, a gente percebe que o estudo, ele traz essa marca da singularidade do sujeito, né? Articulando esses níveis que são complexos, mas que estão interligados, como corpo, comportamento, linguagem multimodal e as relações desde as primeiras horas, desde os primeiros dias de vida. Então, a gente é um primeiro passo, né? Essa pesquisa ela não se fecha aqui, mas ela pode abrir outros caminhos para a gente entender o quanto o bebê é um sujeito sensível, responsivo e já inserido no campo das relações humanas desde o início da vida. E eu agradeço com a foto da Gláucia, né, a nossa colega que pôde aí captar o momento de atenção do bebê, recém-nascido. Olha o olhar dele, né, quando alguém fala com ele. Claramente ele está respondendo e interpretando. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente apresentando essa brilhante pesquisa que você concluiu agora. Érica, quer fazer umas considerações? Eu quero, né, primeiro agradecer a disponibilidade da Andréia de vir aqui apresentar para nós. E a gente vai ter tempo hoje, né, ainda bem, para poder discutir e desdobrar esses resultados, né? Inicialmente, eu acho que assim é uma pesquisa que a gente vê de um rigor imenso, né, uma metodologia, né, exemplar, desde lá da questão do tema de consentimento. Não sei se vocês prestaram atenção que o bebê fazia parte disso, ele tinha que estar de acordo para poder participar. Né? Isso é novo, isso é, né? Espero que todas as pesquisas com bebês daqui para frente sejam feitas dessa forma, mas por enquanto isso é muito novo. E o trabalho é original e com muito rigor. Para mim foi um prazer participar junto com a Andrea, né, dessa orientação, junto com a professora lá da Unital, mas no final, quando a gente chegou lá, a Andrea estava aqui em Paris para discutirmos os dados, os resultados finais, e a gente começou a quebrar a cabeça, porque é claro que a gente esperava o quê? Né, a nossa hipótese era o quê? Ah, a mãe vai falar e o bebê vai se acalmar melhor, era meio óbvio, né? Mas pesquisa é isso, a gente levanta uma hipótese e a gente pode encontrar outra coisa. E o que a André encontrou é muito mais interessante do que a hipótese inicial, porque os dados da André são dados de marcadores biológicos. A gente está falando, né, de uma medida de estresse a partir da medida do cortisol na saliva, quer dizer, não é assim, eu acho que o bebê está estressado, não tem isso, é tudo muito objetivo. E esse dado objetivo, então, dos resultados da Andrea, mostram a favor da singularidade de cada bebê, que é o que a gente fala muito via psicanálise. Então, para mim, é mais uma forma que a gente tem de, através de dados quantitativos, objetivos, voltar e ter mais força para falar de que cada bebê é único, é singular, e mesmo em relação àquilo que a gente, nossa, mas vai ser um procedimento invasivo, mas ele vai estar submetido à dor, mesmo nesses contextos, cada bebê vai fazer ao seu modo. Não tem padrão, não tem assim, todo mundo frente à dor faz assim, nós também não, né? A nossa, aqui a gente vê com frequência essa diferença que a gente tem de como lidar com a dor, né? Cada um vai lidar ao seu modo com a dor, então, o bebê também, né? Não tem porquê, tá? Deixa eu só colocar na tomada aqui. O computador me avisou aqui, socorro. Espera lá. Deixa eu Ok, só complementar o que a Erika pode está falar, falando, André. que quando a gente levou os dados para o laboratório, que entrou naquela máquina, que saiu a primeira tabela, a gente esperava que esse delta cortisol já tivesse uma diferença em todos os bebês, né? E aí, qual foi a resposta do estatístico para mim? Não deu uma diferença estatisticamente significativa. Eu falei, nossa, tá tudo errado. Aí que a gente partiu para essa análise intraindividual.
E aí que a gente pôde ver que sim, deu uma diferença, mas foi de cada bebê. Então, quando a gente analisou o bebê pré-teste e o bebê pós-teste, aí a gente viu que teve reação. Mas foi porque cada Bebê bebê é bebê. reagiu de um jeito. E é muito mais interessante do que a hipótese inicial, né? Então, quero agradecer imensamente ter participado de forma tão próxima aí desse trabalho da Andrea, parabenizá-la, porque é um trabalho extraordinário, e agora a gente vai ter que divulgar esses resultados, né? Só te agradecer muito. Carol, Eu se que for agradeço.